Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Hoje o assunto é sobre curiosidades da maçonaria. Vamos falar um pouquinho sobre a relação da maçonaria ou do maçom com o bode. Pois é, o bode, você já deve ter ouvido falar, que é um apelido que os maçons têm, né? Se chamam de bode e são chamados por outras pessoas de bode também. Infelizmente já ouvi um monte de barbaridade sobre esse tema. Se você pesquisar na internet, você vai ficar apavorado com o que você vai ouvir. Eu já vi de tudo referente a esse tema na internet. Até uma criatura que citou que ele fez transfusão de sangue com bode, que ele tomou sangue do bode num crânio humano, numa sessão ritualística maçônica. E ele se diz, ele é um pastor hoje, e ele se diz ex-maçom grau 33. Enfim, é uma pena, né, que isso ocorra. Eu ouvi uma frase um dia desses do ator Miguel Falabella falando que a internet deu voz ao idiota, e é verdade, né? Infelizmente, em alguns casos a internet sim deu voz ao idiota, e algumas igrejas também. É uma pena que isso aconteça, mas acontece. Então eu fiz esse vídeo aqui para desmistificar esse assunto do bode e para contar para vocês a história do bode, com a relação do bode com a maçonaria e do orgulho que o maçom tem sim de ser chamado de bode, e o orgulho do apelido de bode, que é muito coerente com a história. Ok? Então vamos lá. Eu já ouvi diversas versões, inclusive dentro da maçonaria, sobre esse tema, e elegi uma versão para acreditar, que é a versão que o José Castellani falou. Para quem não conhece o Castellani era um médico oftalmologista, ele já maçom, já faleceu prematuramente, aí com 60 e poucos anos, mas ele, durante a sua vida, ele publicou mais de 70 obras literárias referentes à maçonaria. Ele é uma referência nos estudos maçônicos. Não conheço nenhum maçom que não tenha lido pelo menos uma obra do Castellani, e a gente usa ele, e a literatura foi criada por ele para estudar, para se desenvolver, enfim, e que é muito bacana. Então eu aproveito aqui para recomendar a literatura do Castellani. Procura, tem muito livro publicado na internet e muita coisa à venda nas livrarias também. Ok? Vamos lá. O Castellani conta que, para eu contar a história do bode, eu preciso voltar lá para o 3º ano depois de Cristo, para depois ir para a origem do apelido, que foi lá em meados de 1800 e alguma coisa, 1808, tá bom? Então vamos lá para o ano 3 depois de Cristo. Os apóstolos estavam se espalhando pelo mundo, para disseminar o cristianismo. E o apóstolo Paulo foi para a Palestina, numa região, numa civilização pequena de criadores de bode. Chegando lá, ele observou que alguns criadores de bodes, em determinados momentos do dia, iam lá e cochichavam algumas coisas na orelha do bode. E ele viu várias pessoas fazendo isso. E ele ficou intrigado e começou a questionar as pessoas, né? O que aquele cara está cochichando na orelha do bode? E ninguém sabia explicar direito, ou não queria explicar direito para ele o que era aquilo. Pois bem, até um dia que ele encontrou um rabino que se predispôs a dar uma explicação para aquela situação que para ele era estranha, né? Ele falou, sabe o que é? Eu não sei se a palavra que eles usaram na época foi essa, mas quando a pessoa ele se confessa com o bode, quando ele externaliza um ato falho dele para o bode, aquilo traz uma paz para ele, né? Ajuda ele a digerir aquilo que ele fez de errado, se arrependeu, né? Logicamente ele se arrependeu de ter feito, por isso que ele estava amargurado com aquilo. E aí quando ele contava aquilo para o bode, ele ficava mais aliviado, mais leve. Aí o apóstolo falou, poxa, mas por que ele não fala então com outra pessoa? Como é que ele vai falar para outra pessoa? Essa pessoa pode contar para um outro alguém, e aí aquilo virava podia gerar um problema mais grave para ele. Então o bode, como não entendia nada que o cara estava falando e consequentemente não falava nada daquilo para ninguém, ele se sentia mais confortável e seguro em contar para o bode. Ele aproveitava para se descarregar daquele peso, né, ajudar a se descarregar daquele peso, e não corria o risco da história dele ser divulgada por aí. Fazia todo sentido, né? O fato é que 36 anos depois disso, a Igreja Católica adotou como prática o confessionário,
e a regra de que o padre que executa aquela ação do confessionário, né, que ouve as confissões dos seus fiéis, ele é proibido de divulgar o que ele ouviu. Então, isso é uma prática que é adotada até hoje. E de fato, ela é muito benéfica para a sociedade, né, para o ser humano, ele tem a confiança de que ele se arrependeu de um erro dele, que ele vai contar aquilo para alguém, para descarregar aquele peso, e que aquilo não vai sair dali, né, não vai ser divulgado, ele não vai sofrer nenhum tipo de retaliação por conta daquilo. Ele vai sofrer uma penitência lá do padre, para que, em virtude do pecado que ele cometeu, e acabou por ali o assunto, né? Tá, pois bem, então, contada a história aí do discípulo Paulo, da relação do judeu que cochichava no ouvido do bode os seus segredos obscuros, vamos lá para o meados de 1800 e alguma coisa, na época da Inquisição, lá na França. Todas as entidades pensantes, todas as organizações pensantes que pudessem oferecer risco à igreja ou ao governo, elas eram proibidas de serem praticadas. Logicamente que a maçonaria, como eu já expliquei nos vídeos o que é a maçonaria simbólica, o maçom nasce perfeito, eu dei uma pincelada nesse tema e você vai conseguir entender bem então o que eu estou falando. Como a maçonaria era uma entidade pensante, um maçom pertencia a ela, ele era proibido de executar aquela prática. Então todas as lojas maçônicas foram fechadas e a prática da ritualística maçônica é terminantemente proibida. Porém, os maçons continuavam na clandestinidade praticando a maçonaria com lojas clandestinas, sem nada que chamasse a atenção deles, assim como foi na Segunda Guerra, né? E quando eram capturados por inquisidores, eles eram torturados cruelmente, muitas vezes e na maioria das vezes até a morte, para que eles revelassem para o inquisidor quais eram os outros maçons, né, quem eram as outras pessoas pertencentes àquela entidade e onde eram as lojas clandestinas que eles praticavam os rituais. Só que nenhum maçom falava nada, mesmo que sabendo que ele poderia morrer por não dar essa informação. E um dos inquisidores falou para um superior dele: pô, esses maçons parecem bode, por mais que eles não falam nada, por mais que a gente torture eles, por mais que a gente tenha a mais cruel tortura, ele não abre o jogo, ele prefere morrer a contar onde são as lojas, quais os segredos da maçonaria, e quem são os maçons clandestinos que a gente ainda tem espalhados por aí. E a partir dali, naquele momento, isso é uma lenda, né, gente? Isso é uma história. Não dá para efetivamente saber se foi exatamente assim, mas é o que a gente acredita e que eu, como falei, tenho referência por ter partido do Castellani. E então, a partir daí, a sociedade e os próprios maçons passaram a chamar os maçons de bode. E nós, maçons, entre nós, temos essa prática carinhosa, inclusive em entidades reconhecidas formalmente pela maçonaria. Como, vou dar um exemplo aqui, na Inglaterra existe um grupo de motociclistas chamado Window Sons, né, os filhos da viúva. Eu vou explicar também a questão da viúva mais para frente. E aqui no Brasil a gente tem essa mesma entidade, similar a essa entidade, chamada Bodes do Asfalto. Eles têm várias células espalhadas aí pelo país. A gente pode até falar disso em algum outro vídeo e trazer. Eu vou tentar trazer aqui, na realidade, um bode do asfalto para explicar como é que funciona essa organização de motociclista. Eu vou deixar também, eu vou colocar aqui em algum momento aqui no vídeo o logotipo do bode do asfalto, que é muito bacana, que é um bode numa moto, e os endereços oficiais aí do Bodes na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver interesse, for motociclista, maçom e quiser participar, dá uma entradinha lá no site dos caras, ver como faz para entrar em contato com eles e ser um membro. Okay? Então, voltando aqui um pouco, a gente tem orgulho dessa história, a gente tem orgulho do apelido de bode, e as brincadeiras entre nós acontecem sim. Então, na grande maioria das vezes, o maçom tem um bodezinho, uma estatuazinha de um bodezinho ali que fica em cima da mesa, até como referência à maçonaria, e uma brincadeira que a gente faz entre nós, uma brincadeira saudável, mas que nos traz, na realidade, orgulho pelo apelido que tem.
a origem do apelido, né? Essa explicação do apelido é motivo de orgulho e não de vergonha, e nada de pactos com o diabo ou Bafomé, que é o que eles fazem alusão ao bode da maçonaria com Bafomé. O Bafomé não tem nada a ver com a maçonaria, mas a gente vai explicar disso no vídeo que eu falo sobre maçonaria versus religião, que está sendo preparado. Então quebra esse assunto, né? Esquece esse negócio de que o bode da maçonaria é o diabo. Não, o bode da maçonaria é um apelido no qual a gente tem muito orgulho de ter. A história eu contei aqui, é algo que nos traz motivo de risada entre nós e nos amigos que não são maçons também, ok? Muito bacana, espero ter agregado aí no seu aculturamento maçônico mais uma informação, ok? Até o próximo vídeo, um tríplice fraternal abraço.